E agora, nós vamos trazer um destaque, vamos falar aqui sobre o preço dos combustíveis. Eu falei aqui na abertura do programa, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Gasolina, o litro da gasolina acima de R$ 7,00, mas envolve toda uma cadeia produtiva. E sobre este assunto, nós estamos em contato agora com o presidente do Sindiposto, o Márcio Andrade. Presidente, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Sinal Aberto. Muito boa tarde, Samuel. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. É um prazer para mim sempre estar aqui falando com você e com quem nos assiste e nos ouve aqui no Sinal Aberto, né? Presidente, eu falei aqui na abertura da nossa conversa sobre mais uma elevação, essa elevação no preço da gasolina, do óleo, tem sido bastante significativa neste último ano. E aí eu parto para a primeira pergunta. Para o setor de postos, como isso tem refletido? Eu penso que isso tem refletido numa diminuição nas vendas. Essa minha percepção é correta ou não? Sim, Samuel. Tem refletido na diminuição das vendas, o que impacta negativamente, né, o comércio, os postos de combustíveis e também na questão do capital de giro do posto, né? O posto ele precisa a cada dia mais de mais dinheiro. A cada momento que tem um aumento, a cada vez, o posto precisa fazer um aporte financeiro para que ele consiga manter os estoques disponíveis aí para o consumidor, né? E isso vem penalizando o dono do posto. A gente pode falar em um percentual nesse ano de 2021 de queda de vendas nos postos aqui da Grande Goiânia? Sim, eu tenho comparado ao ano de 2019, né? Porque 2020 totalmente atípico, o consumo de 2021 em relação a 2020 está crescendo, né? Porque 2020 nós todos sabemos por que nós passamos, né? Pelas paralisações e tudo, por causa da Covid. Mas em 2019, que seria uma venda normal, os postos estão vendendo abaixo, em torno de 10% a 15%, dependendo da localização e dependendo do posto. Mas uma média de 10% a 15% menos do que o período pré-pandemia. E isso tem dificultado aí o comércio e também não só pelo preço, né? O preço tem sido um fator aí preponderante na questão da redução, mas também pela mudança de comportamento do consumidor frente às novas situações em função da Covid, né? As pessoas têm hoje, como nós aqui, por exemplo, estamos aqui remotamente, né? Eu evitei um deslocamento até a rádio, que antes a gente não tinha essa prática muito comum, né? Então, e fora vários outros comportamentos aí que as pessoas adotaram, né, em função do alto preço do combustível. Por conta desse alto preço, gasolina acima de R$ 7,00 em Goiânia, em Aparecida, o álcool parece que quer competir também, né? Aumenta a gasolina, logo, logo o valor do etanol também vai subindo. Não é a hora de, aqui em Goiânia, na região metropolitana, de termos o GNV para ser uma alternativa? Claro que isso não é em larga escala, como o etanol ou a gasolina, mas pelo menos para ter uma alternativa e tentar reduzir um pouco o valor dos demais combustíveis? Pode ser uma saída? Sim, pode ser uma saída, principalmente para os taxistas, motoristas de aplicativo, né, que tem um alto consumo de combustível, mas nós precisamos de infraestrutura, né? Nós tivemos aí 2 postos já no passado, um em Goiânia e um em Aparecida de Goiânia, que tinha o GNV. Só que esse GNV vinha via rodoviário, né? E a gente precisa ter realmente um duto que traga o GNV até Goiás, e que esse gás tem que ser encanado, porque senão na prática o custo para se fazer esse transporte, para poder transformar o gás em liquefeito, depois o posto tinha que uma usina para poder voltar ao estado gasoso, esse custo todo inviabilizou o GNV em Goiânia e Goiás, né? Então a gente precisa de uma infraestrutura realmente maior para que possa se viabilizar o GNV em Goiânia. E isso depende de muito investimento, né, e de empresas que se disponham a fazer esse investimento, que não tem tido até o presente momento.
Kleber Ferreira, estamos em contato com o presidente do Sindiposto, Márcio Andrade. Por enquanto, Kleber, o cenário não é animador em relação aos combustíveis, principalmente aqui na nossa região. Pois é, Samuel. Enquanto você ouvia o Márcio, eu dei uma rápida pesquisada aqui na internet. Porque eu estou preocupado, Márcio, imagino que você, como líder classista, também deve estar. E aí eu vou fazer uma pergunta bem direta. A quebradeira é inevitável? Kleber, boa tarde para você, né? Obrigado aí pela pergunta. Realmente, assim, os postos estão em dificuldade financeira nesse momento, né? Quem tinha capital sobrando, quem tinha dinheiro aplicado, o empresário que tinha essa situação mais confortável, que são poucos, né? Já se dispôs de todo esse capital e já colocou no posto novamente para que ele pudesse suprir essa falta de capital de giro. Postos que já estavam em situação mais no limite ou em situação mais apertada, eles estão tendo que recorrer a recursos bancários ou se desfazendo de patrimônio acumulado aí ao longo dos anos, né, para poder novamente capitalizar o posto. Isso seria em escala, para exemplificar, o consumidor, que antes enchia o tanque com R$200, hoje está precisando de R$400 para encher o tanque, né? Então, o dono do posto, na mesma escala, só que numa proporção maior. Ele precisa hoje antes ele colocava R$20 mil, hoje ele tem que colocar 40. Né? Então, ele precisou buscar esse recurso no mercado se ele não tinha, que é o caso da grande maioria. Com as altas taxas de juros, né, que os juros têm subido, a taxa Selic e tudo, tem dificultado e colocado esse empresário numa situação mais difícil. E se isso não se acomodar, se esses preços não se estabilizarem, né, ou até uma reversão aí desses aumentos, tem alguma redução, muitos empresários poderão não estar aí até o final do ano, início do próximo ano. E uma particularidade que acontece com o posto de gasolina, dificilmente você vê posto fechado. Existem alguns fechados em Goiânia, né? Mas dificilmente você vê isso acontecendo muito. O que você vê é um dono de posto saindo e entrando um outro, né? Quer dizer, um sai em situação que não consegue mais administrar o negócio, não tem mais recurso financeiro, se vê obrigado a repassar o ponto para um terceiro, né? Que ele vai começar de novo e tentar aí se dar bem no comércio de combustíveis. Pois é, uma outra coisa que eu li aqui, de uma informação atribuída à ANP, mas não deu tempo de checar, então por isso que eu estou dizendo que é atribuída, né, no texto que eu li, é que cerca de 30% dos empregos dos trabalhadores que trabalhavam nos postos de gasolina já foram sacrificados, esses 30%, para ver se estabiliza o volume de venda com a gestão do posto, né? Esse crescimento de desemprego pode aumentar ou os 30% já tornam os postos quase que inviável de operar. É inviável de operar, né? Eu ia falar inoperável, mas a palavra ficou muito feia, eu nem encontrei outra, né? Até a palavra é feia. Ou ainda dá para cortar? Como é que é? Eu acredito, pelo que a gente conhece, que a gente tem observado, os postos já estão no limite, né? Não tem como operar com menos pessoal, né? Quem tinha que fazer os cortes já foi efetuado, isso principalmente no período da pandemia. Muitos outros postos já readmitiram, né, uma parcela de funcionários, ou alguns foram afastados temporariamente, né, por aquela medida provisória do governo que previa esse afastamento remunerado. Agora, então, os postos já estão no limite, já estão ajustados e não tem como reduzir mais, né? Daí para reduzir, só se viesse uma implantação do self-service, né? O próprio cliente começar a abastecer, o que é proibido hoje, né? Mas realmente eu acho que já está no limite. O que tem acontecido é que o custo unitário, quer dizer, o custo por litro do posto tem aumentado, né? Então, os postos hoje, para vender, como a venda caiu e o custo operacional não tem como reduzir mais, porque já está no limite, esse custo aumenta e isso encarece o produto, né, infelizmente. Pois tem alguma coisa que o sindicato, os sindipostos de todo o Brasil possa fazer para dar uma luz para essa situação? Ou tem de ir engolindo aquilo que vem de cima para baixo e não tem saída? Para os postos, né, é difícil fazer alguma coisa, né? A margem que o posto opera,
Por exemplo, você pega o posto hoje, pós-aumento, eu já vi notícia hoje de distribuidora vendendo até a R$ 6,50, né, o litro da gasolina para o posto. Daí você faz a conta e vê quanto que é o que o posto hoje tem de manobra, né? Mas ele tem que pagar as suas despesas. Nem tudo ali é lucro, né? Quando você pega o preço de custo menos o preço de venda, não é lucro, né? Isso é a margem bruta. Depois ele tem que pagar todas as suas despesas para sobrar, né? Ver se sobra um lucro. Então, a margem de manobra do posto ela é muito menos de R$1, né? Então, se o posto abrisse mão de toda a sua margem de lucro, zerasse, se fosse possível, né, não tivesse despesa, o posto estaria vendendo hoje, vamos pegar esse exemplo dessa distribuidora, a R$ 6,50, né, o que não é possível fazer, né? Mas, então, todos R$ 6,50 aí que são impostos, são custo do produto da Petrobras, custo de produto das usinas, margem distribuidora, frete, enfim, todos esses elos aí da cadeia que realmente fazem a composição do preço como um todo, né? O posto ali ele fica com a menor parcela e ele tem uma administração muito enxuta já hoje, porque a concorrência entre os postos ela é muito grande, então não tem, quem tem uma despesa muito grande e não se adequa, sai do mercado. Ele precisa estar enxuto para poder competir com os seus concorrentes de uma maneira que ele consiga ali ainda tentar oferir lucro no final. Então a parte que o posto pode manipular no preço é muito pequena e a gente fica realmente sujeito aos preços do atacado. Bom, minha última pergunta, Márcio, porque o nosso tempo já está correndo. Goiás cobra uma das taxas mais altas de ICMS dos combustíveis do Brasil. O Sindiporto já procurou o poder público para tentar uma negociação para dar uma respirada ou esse movimento ainda não foi feito? Sim, a gente tem conversado, dialogado com o governo do Estado, né? A gente tem buscado esclarecer, principalmente na questão do diesel, tá? Porque o diesel, ele, apesar de nós aqui na cidade usar muito mais gasolina e etanol, mas o diesel influencia muito mais na vida das pessoas, né? Porque todo o transporte, praticamente a maioria do transporte de todas as mercadorias é via rodoviário e o consumo é o diesel. E nós temos uma questão de competição entre os estados, porque o motorista do caminhão, ele atravessa Goiás hoje, ele abastece em São Paulo, Minas agora tem uma redução, né, que é anunciada a partir de 1º de novembro do ICMS do diesel, então ele vai começar a abastecer São Paulo e Minas, que o diesel é mais barato que Goiás, e atravessa para Tocantins ou para Mato Grosso do Sul, sem precisar abastecer em Goiás. Isso tem penalizado ainda mais os postos de rodovia, né? E o consumidor goiano também, né? A produção agrícola depende do diesel. Então a gente tem trabalhado muito junto ao governo, tentando mostrar. Mas a situação do governo que é nos colocada é uma situação de grande dificuldade, né? Financeira. Estão aí buscando essa recuperação, né? Financeira a nível junto com o governo federal e que o governo conseguiu aprovar aqui, para tentar equilibrar as suas contas. Essa é a justificativa que tem sido nos passada e que até o presente momento nós não obtivemos sucesso. Ok, Samuel. Presidente, nosso tempo está finalizando, mas eu quero tirar uma dúvida. Quando o senhor falou sobre o custo por litro, o que significa isso? É porque o posto, ele vende, por exemplo, vamos falar que ele vende 100 mil litros, né? Então ele tem um custo operacional que é em centavos por litro, né? Isso cada posto tem o seu, né? Depende da despesa do posto. Então, ele tem lá, por exemplo, vamos supor que ele tem lá 20 centavos de custo. Se ele vende 80, esse custo vai passar a ser 23 centavos em vez de 20, né? Porque diminuiu a escala dele, diminuiu o volume de venda. Então, ele tem aquele mesmo custo, porque o custo não diminui na proporção das vendas, né? E nem aumenta na mesma proporção. Mas, então, esse custo por litro aumenta à medida que ele vende menos, né? Então, é isso que eu quis dizer quando se fala em custo. Eu queria, Samuel, aproveitar e colocar uma situação. Existem nas distribuidoras muitos aumentos que acontecem que não são divulgados, né, publicamente, que é a própria distribuidora. Como os preços são livres, as distribuidoras repassam aumentos constantes, mesmo entre esses aumentos anunciados pela Petrobras. E isso aconteceu durante essa última semana, esse último período aí, entre um aumento que teve no início do mês e esse aumento anunciado ontem, que as distribuidoras repassando aos postos vários aumentos.
nós chegamos a ter nesse último final de semana reajustes de até 30, 40 centavos em algumas distribuidoras. Por isso que teve o reajuste na segunda-feira em alguns postos, que foi atribuído até de forma equivocada, como se fosse antecipação do aumento anunciado pela Petrobras, né? Então é importante que os órgãos que nos fiscalizam, que fiscalizam os postos, vendo se há abuso, que seja visto também nas distribuidoras, porque lá está tendo aumentos e ninguém se movimenta para ver e questionar se esses aumentos não são abusivos, né? Presidente, muito obrigado pela entrevista, uma ótima tarde ao senhor. Obrigado, Samuel, obrigado a todos vocês, né? Estamos sempre à disposição. Muito obrigado aí pelo convite.